Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma tarefa de divulgação doutrinária em nossa casa. Meu nome é Fábio Carvalho, sou trabalhador do Educandário Espírita Joana d'Arc e, em primeiro lugar, agradecendo a Deus por essa oportunidade de realizar mais uma tarefa na seara de Deus, na seara do Mestre Jesus. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer à direção da casa e à coordenação da divulgação doutrinária pelo convite, o qual, com muita alegria, nós aceitamos. Além de ser um mês muito especial da casa, né? No mês em que o Educandário comemora 75 anos de fundação. Dia 30 de maio de 1945, fundou-se essa casa, não só apenas de oração e trabalho, mas principalmente de acolhimento. E são 75 anos colocando em prática a caridade. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, e na noite de hoje o nosso tema é Ajuda-te e o céu te ajudará. Esse tema se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, e vamos discorrer agora um pouco. Os objetivos, né, como a gente sempre gosta de colocar em nossas palestras, para que a gente possa ter algum foco. O tema é muito abrangente, cada palestrante consegue fazer variados temas, mas o que eu consegui colocar para hoje, a gente vai debater e tentar responder essas perguntas, né? Buscar responder, na verdade. Qual a relação do ajudar a si mesmo com as leis morais? Ter apenas fé é suficiente? Basta orar? Basta crer em Deus? Basta a gente não fazer nada, apenas pedir e orar? Será que é necessário mais alguma ação nossa? E o progresso moral? Ele depende de nós? Eu tenho ação a ser feita? Ou ele é consequência do progresso no qual a gente já se encontra? Né? Então, o capítulo 2, ele já começa assim. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis, ela é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então já vimos aqui a relação no próprio Evangelho segundo o Espiritismo em relação às leis do trabalho e a lei do progresso, que fazem parte das leis morais explicitadas por Kardec no Livro dos Espíritos. E aí eu gostaria, né, sempre de marcar esses pontinhos aqui. Buscai e achareis. É análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. No último slide, na nossa apresentação, nós vamos fazer um fechamento exatamente com essa frase. Então, sigamos aqui no nosso bate-papo. Então, o que é que diz, né, a lei natural ou a lei divina? Então, na pergunta 617, né, essa pergunta está na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 1. Que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? Vamos ver. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Vejam aí o que a gente destaca nesse texto. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Quem acompanhou a palestra passada, eu falei sobre as vozes ativas em língua portuguesa. Aqui ele diz, o sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda. Para a gente estudar, a gente tem que ter ação, a gente tem que buscar, a gente tem que ter pensamento, vontade e agir
para que a gente possa estudar. Então, não só do progresso material, mas o progresso da alma, o progresso moral, que também vai ser fruto da nossa conversa um pouco mais para frente. E aí, Deus, na sua infinita misericórdia, né? Ele diz: eu vou ajudar esse pessoal que está lá na terra, encarnado ali na terra. E eu vou fazer com que a lei de Deus esteja na consciência deles, para que eles não se esqueçam, para que eles já nasçam com essa ideia, né? E aí vem a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrito a lei de Deus? E aí vem a resposta da espiritualidade: na consciência. E aí Deus, eu acho que ele vai lá e pergunta e fala para si mesmo: eu acho que ainda não é suficiente. Esse pessoal vai esquecer. Um pessoal esquecido a gente vai ter que relembrar. Será que foi assim? Aí vem a 621A. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Então, a gente já parte para as nossas ações com a lei de Deus dentro da nossa consciência, né? E Deus quis que isso fosse lembrado. Por isso vem todos os profetas, por isso que vem o Espiritismo, por isso que vem as religiões, tudo isso para nos mostrar e lembrar das leis de Deus. Vamos continuar um pouquinho. No início nós falamos da lei do trabalho, né? Então, será que eu preciso ter algum esforço? Será que eu preciso ter algum trabalho para que eu possa me ajudar? Como é que Deus, como é que o céu vai me ajudar se eu preciso ajudar? Que caminhos são esses? Então, ainda dentro do Livro dos Espíritos, desta vez no capítulo 3, que é da lei do trabalho. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Ou seja, é uma lei natural? E aí vem a resposta. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Aí a gente vê uma clara referência ao esforço material, ao esforço da vida material. E aí, pergunta 677, ainda no mesmo capítulo. Por que prover a natureza por si mesma todas as necessidades dos animais, né? E por que Deus não provê a necessidade dos homens? Por que ele provê a necessidade dos outros reinos da natureza? O reino vegetal, o reino animal, e por que não o reino hominal? Resposta: tudo na natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Todos nós sabemos que os animais eles têm o instinto, que é uma forma de inteligência muito rudimentar, de acordo com o Livro dos Espíritos. Então, eles só precisam trabalhar, ou seja, eles precisam sair à caça, eles precisam buscar abrigo, enfim, mas apenas para sobrevivência e perpetuação das espécies. Continuando a leitura da resposta. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim: a conservação do corpo, que os animais também fazem, e o desenvolvimento da faculdade de pensar, que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. É essa outra capacidade que os animais ainda não têm. E é essa capacidade de pensar que vai nos levar ao progresso moral. Então, recapitulando ainda um pouco do que nós já vimos.
lei do trabalho, leis morais, progresso moral. Eu preciso estudar, eu preciso ter ação, eu preciso usar o meu livre arbítrio para que eu possa me desenvolver e o céu possa ir me acrescentando mais conhecimento e, principalmente, a aplicação, a prática desses ensinamentos. E aí, para a gente marcar, desenvolvimento da faculdade de pensar, que é o que nos diferencia dos animais. E aí a gente vem para aquele segundo item, aquela pergunta: apenas a fé é suficiente? Então, eu vou ler um pequeno trecho aqui do item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 25, que é o tema que nós estamos na noite de hoje. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, lhe faz do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho das tuas obras, delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Então, passando desse trecho, vamos utilizar como fonte de informação para a gente o Livro dos Médiuns. Está na segunda parte, capítulo 26, o item 289, que trata das perguntas que podem ser feitas aos espíritos. E aí, na sétima pergunta, Kardec expõe: podem os espíritos dar-nos a conhecer o futuro? E aí vem a resposta fantástica: se o homem conhecesse o futuro, descuidar-se-ia do presente. Ou seja, se eu posso conversar com a espiritualidade a hora que eu quiser, se a espiritualidade, alguns deles, alguns espíritos têm a capacidade de prever algo do futuro, de nos dar conselho, qual seria o meu mérito? Qual seria a minha vantagem? Simplesmente eu iria descuidar de viver o presente. Para que preocupação? Para que trabalhar? É só perguntar à espiritualidade que eles vão dizer o que nós temos que fazer. Então a resposta ela crava de uma forma didática e de uma maneira absolutamente irrepreensível. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o seu presente. Vamos adiante. Continuando, nós vamos agora fazer uma leitura do item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. É pela aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho, das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções feitas e prontas para produzir, de maneira a não ter que tomar senão o que se lhe colocasse na mão, sem ter o trabalho de se abaixar para recolher. Vejam só, não iríamos ter o trabalho nem de nos abaixarmos para recolher, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer e o mais ignorante tornar-se sábio, de graça, e um e outro se dar o mérito do que não teriam feito. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás. Então, continuando no Livro dos Médiuns, desta vez no item 294, o parágrafo 1º. A ciência, ela é obra do gênio. Só pelo trabalho deve ser adquirida. Vejam só, apenas pelo trabalho se pode adquirir a ciência. Pois só pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho. Que mérito teria ele
se não lhe fosse preciso mais do que interrogar os espíritos para saber tudo. Coincide exatamente com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo que fizemos anteriormente. Ou seja, qual era o mérito da ciência? Qual era o mérito do cientista passar horas, às vezes uma vida, dentro de laboratórios, pesquisando? Vejam o que está acontecendo hoje, nesse momento dessa pandemia que está assolando o planeta. Quantos cientistas, quantos médicos, quantos fisiologistas, microbiologistas estão trabalhando diuturnamente, né? A biomedicina, o que é que eles estão fazendo para trazer testes, equipamentos que possam nos salvar? Eles não estão sentados, orando, pedindo a Deus para que Deus construa a máquina. Não é? Eles estão pedindo a Deus que lhe dê saúde, que lhe dê o discernimento, para que eles possam colocar todo o estudo deles em prol da humanidade. E mais na frente a gente vai ver exatamente esse pequeno texto que nós falamos. Para a gente destacar e guardar. Que mérito teria ele se não lhe fosse preciso mais do que interrogar os espíritos para saber tudo? Disse Deus ao homem: tirarás da terra o teu alimento com o suor do teu rosto. Admirável figura que pinta a condição em que ele se encontra nesse mundo. Tem que progredir em tudo pelo esforço do trabalho. Se lhe dessem as coisas inteiramente prontas, de que lhe serviria a inteligência? Seria como o estudante, cujos deveres um outro faça. E aí ele usa essa figura de linguagem. A gente sabe, quando nós estamos na escola, se a gente fosse pedir aquela ajuda ilícita aos nossos colegas para fazer todos os nossos trabalhos, nós não progrediríamos. Ele fala mais uma vez da inteligência, que é aquilo que nos difere dos animais. Por isso que Deus precisa, Ele quer que a gente trabalhe para que a gente possa evoluir. E a gente trabalhando, a gente está se ajudando. Guardando alguns pontos do texto. Se lhe dessem as coisas inteiramente prontas, de que lhe serviria a inteligência? Seria como um estudante, cujos deveres um outro faça. Continuando, chegamos ao progresso moral. Ou seja, Deus quis que a gente trabalhasse. Ok? Deus quis que nós desenvolvêssemos a nossa inteligência. Ok. Com o desenvolvimento da inteligência, nós vamos ter o progresso intelectual. E só o desenvolvimento intelectual é suficiente? Basta ter conhecimento? Não. É preciso progresso moral. E aí a gente vai ver como se relaciona o progresso moral com o intelectual na pergunta 780 do Livro dos Espíritos, que desta vez está no capítulo 8º da terceira parte desse livro. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Resposta: é consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Vejam só, progresso moral, ele é uma consequência do progresso intelectual, mas nem sempre eles andam par e passo, eles andam concomitantes. Algumas situações ele só chega depois, quando o indivíduo ou a humanidade está pronta para receber aquele progresso moral. E aí continua, 780A. Como pode o progresso intelectual conduzir ao progresso moral? Ou seja, nós já vimos na pergunta anterior que um decorre do outro, que é consequência do outro, mas não andam juntos. E como é que a gente faz? Qual é o caminho para que o progresso moral possa vir depois do progresso intelectual? Fazendo compreensíveis o bem
e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Vejam como ele fala na inteligência. Então, aí chegamos no ajuda-te e o céu te ajudará. E aí vem o item 5. Vocês vão perceber, eu gostaria que a gente prestasse bem atenção agora nas frases que serão colocadas, que foram tiradas do item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então o item 5 começa. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Aqui ele não diz que nós devemos pedir para que Deus nos mostre apenas a estrada iluminada. Ou seja, Deus não me mostra a estrada escura, me tira do escuro. Não. Dai-me a luz, para que eu possa ver o caminho claro e que eu possa caminhar nele. Vejam como esse pedido. Dai-me a luz para que clareie o meu caminho. Eu não estou pedindo para Deus caminhar por mim. Eu estou pedindo apenas luz para que eu possa caminhar. Então, se eu caminhar, se eu tiver a vontade, o pensamento, a ação de caminhar, Deus nos concederá a luz. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Aqui eu não pedi para Deus tirar o mal. Aqui eu não pedi a Deus para que eu não possa enfrentar o mal. Aqui eu não pedi a Deus para que eu não possa enfrentá-lo, para que seja tirado do meu caminho. Não. Me ajuda a resistir ao mal. Dai-me o discernimento. Faz com que eu use o meu livre-arbítrio para que eu possa fazer isso. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e como o anjo de Tobias, vos guiarão. Aqui eu não pedi para Deus resolver os meus problemas. Eu pedi a Deus que os bons espíritos me deem a assistência, me deem a intuição, para que eu possa resolver, para que eu seja guiado no caminho. Eu não pedi a Deus para que ele caminhasse. Eu pedi a Deus para ser guiado. Continuando. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Aqui eu não estou pedindo a Deus como é que eu resolvo. Eu estou pedindo conselhos. E aqui eu não estou pedindo a Deus para ele resolver o meu problema. Aqui eu estou pedindo conselhos. Conselho a gente acata ou não. É livre, é facultativo escolher. E aí, eu coloco em prática ou não, eu sigo ou não. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas eu tenho que entrar. Eu tenho que chegar até a porta. É dessa forma que eu estou me ajudando. Eu não estou dizendo, Deus, eu estou aqui na minha casa, no meu sofá, faz uma porta se abrir? Não, bate a porta e ela se vos abrirá. Mas para tu bateres a porta, tu tem que chegar nela. Eu tenho que caminhar. Eu tenho que ter pensamento, vontade e ação. Esses três juntos, para que eu possa chegar até a porta. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Tal é o sentido das palavras: buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Lembram que no início do nosso papo de hoje nós falamos que buscar e achareis é análogo ao ajuda-te e o céu te ajudará. Essas foram as nossas referências, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu gostaria de passar agora um pequeno vídeo
para que nós possamos refletir. Ajuda-te que o céu te ajudará. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso, que ajoelhado rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lodaçal. Este, porém, esbravejava reclamando, mas tentava com todo o empenho liberar o veículo. O sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso, e não o ajudamos. Este, que era rebelde e até praguejava, recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamo-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecidas de que esses obstáculos, em sua maioria, foram ali colocados por nós mesmos, cabendo-nos agora a responsabilidade de retirá-los. Alguns se deixam cair no amolentamento, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. Outros não dispõem de perseverança, abandonando a luta após ligeiros esforços. Com propriedade, afirma a sabedoria popular, que pedra que rola não cria limo, sugerindo alterações de rota, movimento, dinamismo, realização. Não basta pedir ajuda a Deus, é preciso buscar conforme o ensino de Jesus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Devemos, portanto, fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará no que não estiver ao nosso alcance resolver. Pense nisso. Seria ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, fizéssemos esforços para retirar do atoleiro o carro da nossa existência, a fim de seguirmos adiante felizes, com coragem e disposição, confiantes de que Deus sustentará as nossas forças para que possamos triunfar. Pensemos nisso. Então, pensemos nisso. Possamos retirar o atoleiro, o carro da nossa existência do atoleiro. Isso era uma reflexão que eu gostaria de deixar com vocês. E prosseguindo o nosso trabalho, para concluirmos, trabalharemos com você, jamais por você. Essa pequena frase, ela está escrita naquela fichinha de consulta espiritual da nossa casa. Não sei se todos lembram, se todos estão familiarizados com essa fichinha, mas às vezes tem lá, para a gente fazer passe, um médico, né, fluidoterapia. Ou seja, a espiritualidade vai nos auxiliar. Mas para isso, eu preciso tomar essa iniciativa, eu preciso fazer. Então, trabalharemos com você, jamais por você. É dessa maneira que eu gostaria de deixar o meu muito obrigado a todos. Obrigado pelo carinho e que possam ter uma excelente semana a todos. Obrigado.